Olá, viajantes! Como é que estão? Quanto tempo? E hoje a gente vem para dar continuidade, não ao mesmo jogo, mas ao mesmo universo, né? Se você tá aqui hoje, é porque você quer saber o que aconteceu até o momento que a gente parou lá em Humenitia e, no caso, esse jogo um pouco antes. Então, só para contextualizar todos vocês, esse jogo se passa algumas semanas antes do evento de Valmont, no capítulo 3 de Humenitia. Então nada daquilo aconteceu ainda, tá tudo para acontecer. E eles, os jogadores desse novo jogo que se chama Raízes do Mundo, agora eles estão do outro lado do mundo. Eles estão no distrito de Tárraco, que tá aqui no mapa, ó. Essa parte aqui embaixo. Tá? Então aqui é o distrito de Herculano, que é onde se passou o capítulo 3, aqui é o capítulo 4, onde eles estão, e esse grupo tá aqui em Tárraco, nesse distrito aqui, ó. Tá? Agora, tem uma contextualização rápida do universo, né? Mas, como agora mudaram os personagens, cada um deles vai apresentar o próprio personagem e todo o contexto, né, do personagem em si. Então, são personagens novos, tem muita coisa ainda que eu vou explicando ao longo do jogo, mas já tem muita coisa diferente. Então, deixa eu apresentar os jogadores que estão aqui e aí depois eles apresentam os personagens. Então, ó, aproveitando que tá 2 numa tela só, tá lá, ó, a Marjo e o Red, de Araras. E aí, gente, belezinha? Olha aí. De câmera fechada, mas de personagem novo, inclusive de personagens novos, né? O Vitor. Aoba! E de Portugal, agora só que virado ao contrário, diretamente de Portugal, Rodolfo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo. Boa. Então, nós 5, né, os 4 mais eu, vamos começar agora essa campanha que se chama Raízes do Mundo. Tá? E agora eles vão apresentar os personagens. Aproveitando que os dois já estão ali, começar por eles, ó, a Marjo já tá até com a cola dela na mão ali, ó. Vai, pode apresentar, Não é Marjo. pra ler a história, hein? Não é pra ler a história, é pra falar do personagem. Olha lá. Também te amo, viu, Dor? Também te amo. Mas eu vou ler. Também acho que eu vou. Eu não sou boa. Eu não sou boa pra falar, então eu vou ler. Minha personagem é a Naiad. Nasce em Velmor, uma cidade humana, porte médio, situada nas planícies férteis de Tarhord, território leal ao Império. Filha de um soldado imperial veterano e de uma curandeira local, cresceu em meio à disciplina militar e à rígida hierarquia social do regime. Desde cedo aprendeu a respeitar a força e a ordem, mas também se questionar as injustiças, especialmente aquelas sofridas por não-humanos que vivem sob leis imperiais desiguais. Ela acredita profundamente que na unidade do Império, mas defende que todas as raças, humanas, élficas, anões, orques, gnomas, merecem direitos e reconhecimentos iguais. A verdadeira grandeza imperial só será alcançada quando todos os povos puderem contribuir de igual para igual. A aparência dela, gente, ela é baixa, né? Ela tem 1,60 m, de postura firme e olhar incisivo. Prefere cabelos curtos e trajes militares simples, muitas vezes confundidos com roupas masculinas. Essa escolha é deliberada, ela tenta esconder a feminilidade por medo do preconceito e também porque deseja ser julgada por sua força e competência e não por sua aparência. Abertamente atraída por mulheres, algo que aprendeu a disfarçar no ambiente conservador em que cresceu, embora os amigos próximos saibam e respeitem.
Personalidade briguenta, impetuosa, não foge de discussões e muitas vezes provoca uma briga só para provar um ponto. Orgulhosa e obstinada, detesta ser subestimada e nunca recua de um desafio. Idealista, acredita em um império forte e justo, onde todos possam viver sob as mesmas leis. Galanteadora, sempre se apaixona por alguém, não se segura em cantar a pessoa até que a mesma caia em suas graças. Leal, protege com ferocidade quem ganha sua confiança. Náiade é uma maga de batalha, treinada nas academias imperiais, em magia elemental ofensiva, principalmente eletricidade e fogo. Toque candente, relâmpago e nuvem de faísca. São as magias favoritas dela. São minhas magias favoritas. Usa a energia como extensão da raiva e determinação. Domina noções básicas de cura e proteção, úteis no campo de batalha, mas não é meu foco principal. Abordagem mágica é visceral, prefere impacto direto e destruição controlada, mas sabe usar a inteligência e estratégia herdada da educação militar. Motivações, unidade racial, ela quer um império onde raças diferentes lutem lado a lado. Reconhecimento, ela deseja ser respeitada como maga e soldado, não julgada por gênero. E ela acredita no seu poder mágico, devido à estabilidade imperial e à igualdade entre os povos. Feito? Feito. Boa, essa é a Nayade, né? Náiade. Nayade. Que é a personagem da Nossa, Majô. tempo no ar. Nayade. Perfeito. E logo ao lado dela, com a personalidade tão parecida, pode apresentar a sua personagem aqui. Né? Bom, a minha personagem é a Ariana Rai. Ela é da cidade, pequena cidade, quase um vilarejo, de Von Hayden. Ela fica na região de Tarraco, é uma cidade costeira, né? Ela pega das margens ali, próximo da cidade de Tarraco, porque é uma cidade quase porto, assim, que serve como posso dizer, um local para poder fazer manutenções por causa das embarcações mercantes e militares de Tarraco e tudo que permeia ali pelo Império, né? Sempre param lá para fazer pequenos concertos que precisam fazer, umas embarcações, ou até mesmo, às vezes, aquelas trocas de cargas, né, que precisa. Então, é uma pequena cidade para poder fazer esse tipo de coisa, né. A Ariana não tem muitas lembranças dessa cidade natal dela, porque ela desde pequenininha, bem muito jovenzinha, ela perdeu os pais. Eu não tenho nem os documentos dela assim sobre ela, né? Então ela já foi jogada no orfanato militar, né? Que é um orfanato imperial, Mishahai. Que tanto é que o sobrenome dela vem por causa do orfanato. Como ela é do orfanato imperial Mishahai, aí que deram, só sabia o nome dela, então deram esse sobrenome para ela, né? Ariana Rai. Bom, ela, jovenzinha, então ficou no orfanato militar, teve esse treinamento e, tipo assim, já muito nova, ela já foi jogada meio aos campos de batalhas para, tipo, ajudar os outros soldados, né, a recolher os corpos, recolher as munições, armamento, suprimento, né, em meio à batalha de guerra. Conforme foi crescendo, né, ela chegou quase que ter que passar fome, foi muito, a guerra, tipo assim, arruinou totalmente a questão da vida dela, foi bem traumatizante. E ela sempre aprendeu, né, com os outros soldados militares, que isso aí foi tudo culpa das outras raças, né, que as outras raças que causou toda essa guerra, porque senão toda a humanidade estaria em paz, né. E ela acabou crescendo, criando esse ódio no coração dela, e o horror da guerra foi moldando essa personalidade dela, né? Conforme foi crescendo, ela foi ganhando, continuando aos meios de batalhas, né? Ela ia de tropa em tropa, né? Pulando em vários locais, né? E conhecendo cada vez mais. Aí ela foi ganhando
Ela parou de começar só a recolher corpo, já começou a tomar frente como ajudante na cozinha, né? Para ajudar as tropas com questão de alimento. Às vezes tem que levar a questão de armamento, suprimento para as tropas, né? Ela ficava no meio disso, né? Só que aí já muito nova, ela já teve um encalço de uma invasão do batalhão dela, né? Que invadiram onde a tropa dela estava, né? E acabaram matando todos. Ela só era só uma mera ajudante de cozinha. Ela estava na cozinha. E por não ter armamento, nem treinamento militar, ela usou o que tinha para poder sobreviver, né? E acabou usando um cutelo como uma espada curta e o tacho de ferro usando como um escudo, né? Nisso ela conseguiu se defender e matar todos os inimigos, né? Daí ela começou a pegar um pouco mais gostinho da guerra, né? Disso aí. Mas o grande encalço foi tipo assim, a questão da guerra, ela não conseguia baixas de suprimento. Tinha que conseguir sobreviver e não passar fome, né? E quando não se tem mais carne, consegue-se carne de outras maneiras. E aí, uma das coisas dos segredos que ela oculta é isso. Como que fazia para não passar fome, né? E nem a mesma tropa dela passar fome. Ela pegava alguns corpos inimigos e fazia como faz quando você pega um boi, quando você pega uma galinha, um porco, fazendo o corte certo e os temperos corretos, faz um grande ensopado que pode alimentar tropas. E com isso você pode passar um dia a mais sobrevivendo, né? E isso que pegou uma característica muito nela, que é a motivação dela acordar. Sempre quando ela acorda, ela sabe que ela conseguiu sobreviver mais um dia, né? Mas tem essa marca. Só que naquele fatídico dia, né, que ela pegou e acabou matando ela sozinha, conseguiu sobreviver à invasão inimiga, né, e matou ela em meio ao corpos e sangue, né. As outras tropas, aliás, quando chegaram e viram aquilo que só uma mera garota, uma mera adolescente conseguiu suprir tudo isso, ela acabou ganhando um nome. Ela ficou conhecida como a Megera Sangrenta, porque ela sozinha você via, porque nos olhos dela, toda aquela casa, assim, que ela conseguiu se defender, apesar que muitos acham muito horrendo da forma que ela conseguiu, mas ela conseguiu sobreviver, né? Foi aí que ela conseguiu ganhar. Começou a ganhar mais respeito, seja por bem ou por mal, né? E medo também de outros, né? Daí ela Oi? começou só a ingressar ainda mais Pô, na questão da guerra. Então ela partiu já vamos dizer assim, dos 15 anos até os 30, só na guerra, né? Mantendo-se ainda na questão ali da cozinha, como a cozinheira-chefe, né? Ela que gostou desse posto e quis ficar nesse posto, porque ela conseguiria manter as tropas bem alimentadas, para eles ficarem fortes para aguentar mais um dia de guerra, né? E suprir o inimigo. Só que ela sempre tenta esconder isso, que muitas vezes alguns soldados começaram a achar estranho, porque, meu, em meio à guerra, onde que tava achando boi, porco, né? E sempre suspeitaram, ela sempre desconversava, não, não é, tem, né, tem carne, tem suprimento, né, essas coisas assim, ela sempre tentando disfarçar, mas na verdade eram os próprios corpos dos inimigos, que elas faziam alguns ensopados, né, o Império sempre e forneceu boas sempre rações e forneceu. comidas pra legião. Exato, Nunca faltou nada. exato. Nunca Nunca faltou nada. abandonou suas legiões, nunca. Nunca, sempre estava ali, mantendo, porque falar, meu, precisamos manter nossos homens vivos. E sempre manteve nisso, né? Bom, foi aí que, em meio a tudo isso aí, né, com mais de 15 anos aí, em meio à guerra, né, ela já chegou a conhecer um amigo em uma das legiões, que acredito que chama Irmãos de Sangue, né, é a 15ª Legião, Irmãos de Sangue, que foi onde ela conheceu o Jack Eagleward Carter. E com algumas eles também descontentes, né, com a questão de como estava o Império fazendo algumas certas coisas, né, foi sair. Viu que, tipo assim, era propício para ela, porque tinha muita gente fazendo aqueles burburinhos de
Ah, é aquele papinho muito ignorante de canibalismo. Não é canibalismo, porque afinal de contas, a Ariana sabe que canibalismo é quando é com a própria raça. Ela jamais comeria outro humano, né? Então, um orc ou um porco é a mesma coisa, são raças inferiores. Entendeu? Então, não é a mesma raça, então não tem como ser como alguém acusar de canibalismo. Mas como a Ariana sabe que, infelizmente, a ignorância de muitos pode percutir com a baixa moral para o Império, ela resolveu sempre abafar esse assunto e viu uma maneira de sair desses burburinhos indo para uma milícia. São as águias negras, né? Junto com o Jack. E aí, então, agora com 30 anos, né? Ela tá nesse percalço. Ainda carrega com muitos ciúmes os utensílios de cozinha dela, né? Que é o cutelo, o tacho de ferro, que desde aquela época acompanha com ela, sempre seguiu com ela. E ela tem até um certo ritualzinho, tá sempre bem cuidando dos seus utensílios, né? E um grande ciúme, tanto com os seus pratos, que ela faz os seus pratos exóticos, né? Quanto com suas ferramentas. Precisava fazer um stickerzinho do Hannibal assim, ó. Approved. Basicamente. Feito? Feito. Beleza. Então vamos pro o Vitão. Porque o deles são 2. Bom, vamos lá. Meu personagem, ele é duplo, né? Ele tem dupla personalidade, se é que podemos dizer assim. Então, originalmente o nome dele é Valéria. Ele é um elfo, nascido em Shadowfen, que é um assentamento élfico, uma cidade élfica em Tárraco, né? E ele nasceu, viveu uma infância até que normal, e ele quis se alistar, né, nas legiões do Império, né, de seguir ali, fazer alguma coisa pelo Império, de, querendo ou não, ter ali o seu significado na vida, né? Só que pelo jeito dele ser muito excêntrico, né, ele ser muito afeminado, ele tem uns trejeitos meio diferenciados, a maioria dos soldados das legiões que ele participou mandava ele para a frente de batalha, mandava ele para os lugares mais perigosos, porque tiravam sarro, né? Para eles era um palhaço ali que estava no meio de uma causa séria, de uma guerra, né? De uma causa do Império, né? Não era nem para ele estar ali, porque ele era muito, o jeito dele é muito excêntrico, né? E lá no fundo dele, assim, da alma dele, isso começou a magoar, né? Todo aquele desprezo, toda aquela hostilidade, né? Mas ele sempre ali tentava manter o pensamento positivo, não, vai melhorar, vai, né? Nem todos os humanos são assim. Só que nisso acabava nascendo uma outra personalidade que se manifestaria mais pra frente. Alguém que seria totalmente oposto da Valéria, que é gentil, do Valéria, né? Que é um homem. Mas enfim, que é gentil, amigo, né? Gosta de ajudar, proteger os mais fracos, enfim. E conforme ele foi vivendo a vida dele, ele conheceu um romano, um humano, chamado, acho que é Lucian, se eu não me engano. Lucian que se mostrou ali um amigo, né? Então a Valéria viu que, tipo, caramba, fiz um amigo, né? Nem todos os humanos são hostis, nem todos têm um coração ruim. E eles tiveram ali um bom relacionamento e tal, foram estreitando essa amizade. Só que numa batalha específica, em que os dois estavam lutando, o Lucian basicamente esfaqueou a Valéria né, nem vou dizer pelas costas, né, porque, enfim, né, quase deixou ele à beira da morte. E aí foi o estopim aonde a outra personalidade dele veio à tona, que é o Mardonius, que é a representação de todo o ódio que ele tem pelos humanos, né, pelo Império, pelos humanos, que sempre destrataram ele, sempre desmereceram ele, né?
sempre trataram ele com inferioridade. Então ele, ferido ali, ele matou o Lúthien, né? E o Mardonius é totalmente o oposto da Valéria. Ele não hesita em matar, em torturar uma criança, um velho, uma mulher. Ele não tem escrúpulos nenhum, né? Se é humano, para ele tem que morrer. Vamos dizer, a utopia dele é um mundo sem humanos, é um mundo onde as outras raças estejam livres de qualquer influência humana. Porque para ele os humanos são a decadência, são o sinal da traição. Ele não confia em humanos porque ele foi traído por alguém que ele julgava que era o melhor amigo dele, mas que no final só quis a morte dele. Então isso despertou um ódio barra medo, né? Mas acho que mais ódio do que medo dos humanos. Acho que de forma muito resumida essa é a história dele, né? Então, terminando, eles vivem num conflito, né? A Valéria tenta reprimir ali o Mardonius para que ele não venha fazer mal aos humanos, porque por mais que tudo isso tenha acontecido, a Valéria ainda pensa que os humanos não são todos ruins, que ainda existem pessoas boas no mundo. Já o Mardonius é totalmente o oposto. Morte aos humanos. É isso. Boa. E aqui tá a imagem deles, né? É o mesmo personagem, mas é isso, né? Tem noções diferentes. E por fim, o Rodolfo também tem um personagem que é bem parecido aí. Meu personagem é muito semelhante ao Elfo. É. Bom, o personagem, o nome dele é Jack Eagle Eye Carter, né? Mas ele exclusivamente obriga as pessoas que conhecem ele a chamá-lo de Eagle Eye, né? Ele é um cara extremamente megalomaníaco, um cara extremamente fanático pelo Império, totalmente oposto ao personagem do Victor, e bem oposto também às ideologias da personagem da Marjô, que acha que o mundo pode ser, o Império vai ser muito melhor com a junção de todas as raças. O personagem é extremamente fascista, assim, a ponto de, tipo, ele é meio ruivo, meio loirão, assim, aqueles redneck texano, assim, né? Bigodão, ele usa mullet, né? E, bom, o pai dele também era um veterano das legiões do Império, né? Ele nasceu numa fronteira com Tárrago ali, numa colônia, e era um grupo de humanos que seguem a ideologia do Império, assim, à risca, como se fosse... Se o Império tivesse uma Bíblia, aquilo ali é o que eles leem e taca fogo em qualquer outra coisa que não seja aquilo, entendeu? E eles vivem numa comunidade bem reclusa, viviam, né, numa comunidade bem reclusa, assim, a sociedade, além das ideologias imperiais, e ele sempre esteve envolvido com pessoas do meio de legiões, né, o pai dele foi sargento, então sempre tinham pessoas de legiões na casa dele, sempre envolvido com isso, só se envolvia com isso, ouvia as histórias dos pais, dos amigos, dos tios, que também sempre tiveram envolvidos com as legiões, né? Ele nunca participou de uma guerra do Império, mas ele se alistou com 18 anos e foi até os 22 para 23 anos alistado às legiões também. Ele se diferenciou um pouco dos outros, ele se especializou em armas de fogo, rifles e pistolas, né? Aquelas pistolas de tiro rápido. Ele se diferenciou com isso, né? Poucos dentro do Império usavam esse tipo de armas, né? E ele gostava muito. O pai dele, desde muito jovem também, direcionou ele a conhecer esse tipo de armas, né? Então, boa parte da vida dele dentro da área militar foi defendendo caravanas, eliminando rebeldes, protegendo cidades, né? Nunca participou de guerra diretamente, mas sempre esteve envolvido nessa parte. E sempre atirando, né? Sempre teve muito envolvido com isso. Então, por isso que o nome dele é de Eagle Eye, né? Por causa da mira dele ser muito boa. E ele ser um cara extremamente orgulhoso, né?
um excesso de confiança assim fora do comum. E bom, ele sempre teve assim a beira de quebrar a disciplina, né? Porque ele sempre foi um cara assim que ele era muito eficiente, mas um preconceito absurdo com as outras raças. Ele sempre pregou por causa da questão dele sempre estar envolvido com as pessoas da família dele, pensar assim, os tios e tal. Então ele sempre pregou esse negócio da supremacia humana, né? Que as outras raças são totalmente inferiores. É tratado como um orc é tratado igual um touro para puxar uma carroça, literalmente. É assim que ele tem a visão das outras raças, entendeu? E com 23 anos, ele juntou umas pessoas que já tinham participado de exército, de legiões e tal, e junto com eles fundaram as Águias Negras do Império. Para o Império foi bom, porque todo aquele trabalho ruim que o Império não podia fazer, falou assim, não, peraí, tem uma milícia lá no interior de Targo, chama aqueles caras porque aquela galera lá não tem escrúpulo, os caras tá que se foda, e joga a conta no nome dos caras lá e manda eles fazer o serviço. Então ele sempre, a milícia dele sempre foi vista dessa forma. Ah, a gente não pode envolver o nome do Império nesse tipo de situação. Chama a milícia lá dos Águias Negras e põe os caras para fazer esse serviço aí mal visto pela sociedade em geral, né? Que os caras vão fazer, entendeu? Então, tanto o meu personagem quanto o personagem do Red, né, a Megera, os dois têm um certo nível de hierarquia ainda dentro do Império, por causa da milícia, e eles têm um certo nível de poder hierárquico também. Eles podem, tipo, entrar na casa de alguém que esteja ainda dentro do conceito do Império, né? E eles meio Da que se carteirada. livram se livram disso porque eles têm o símbolo, eles têm a nomenclatura do Império ainda. Então eles acabam abusando disso, na verdade, né? Eles são meio abusivos de certa forma. Totalmente Meio? errado, Como você é totalmente delicado. errado, Não, totalmente eu acho errado à vista da sociedade, mas ele tá fazendo um bem. É igual o pacificador, você tem que matar para criar paz, entendeu? exato. Veja bem. É bem isso mesmo. Temos que procurar a paz mundial para a humanidade. Bom, algumas Eu acho que tá ideologias todas claras erradas. da milícia, né? Para as pessoas que fazem parte da nossa milícia é defender a supremacia humana, caçar e eliminar povos não humanos, né? Que é para considerar que eles são uma ameaça à pureza imperial. Mas Atacar qualquer vila, facção ou culto que não se curva ao império, vestir símbolos, né, do império. Meu personagem tem, né, uma águia dourada no peito, ele leva bandeira. É o fanático do futebol que leva aquelas bandeiras gigantescas. Esse é o meu tipo, o personagem, entendeu? uhum. O que mais? Eu tô percebendo esse fanático aqui dele. Ué, eu tenho no meu avental o símbolo também, ué. Bom, O eu meu acho que cap. basicamente é isso, né? Ele é considerado um veterano de guerra, apesar de não ter participado de guerra nenhuma, mas ele é um veterano porque ele participou de legiões por 5 anos, saiu para montar a própria milícia. Então, assim, ele não é dono da milícia, ele não, a milícia não tem um cabeça direcionado, mas ele é o cara que sempre está impulsionando a galera para frente. Não, vamos lá, é nós que vai fazer, entendeu? A gente é um grupo fechado aqui, vamos, né? Vão lá destruir o Capitólio. Não, peraí, é outra história. A Ariana acha o Eagle Eye um ótimo líder. Mas ele não é líder de nada. Não, Entendeu? não é, Ele não não é. é líder nenhum. Ele é o foda. É, ele E, não tipo é, assim, exatamente. ele se acha. Não é que ele é foda, tá? Ele Não se entendam acha. assim. Ele se acha foda pra Ele se caralho. acha É. Entendeu? foda, exato. É. Ele se acha Eu foda só pra acho caralho. que. Tipo, Eu só Você acho que o Salamura já adoraria bater um é, papo com ele. e detalhe, o você já personagem, é questionável. além dele ele usa armas de fogo, ele é especialista em armas de fogo. Ele também é um grande engenheiro, né? Porque ele estudou desde muito pequeno em casa, com o pai dele, mostrando como criar, consertar, manusear as armas. Então, ele, desde muito novo, então, e ele gosta muito disso. Então, ele tem kits de conserto e ferramentas, né? Para armas de fogo também, que ele é um engenheiro, literalmente. Ele tem perícia de engenharia de armas de fogo. Um Da hora. perito
excepcional. Isso daí ele é foda mesmo. Isso aí ele é bom. Basicamente, esses são os 4. Né? São bastante distintos entre si, né? Tem aí as suas concepções diferentes, mas a critério de jogo, né, vocês fizeram caricaturas, mas a ideia era, para todo mundo entender, a continuidade do jogo, a ideia era ser personagens diferentes do original mesmo. Então, eles fizeram personagens que são praticamente opostos do que eles tinham no Ilmenitia, né? Então, beleza. Eu passei para vocês também, mais ou menos onde vocês começavam. Né? Onde cada um começava, onde estava cada personagem e tudo mais. Né? Então, só pra gente organizar o rolê, como é que funciona? Eu tenho... Vamos fazer assim, peraí. Vou deixar um som... O som que tava no começo lá. Eu tenho... No começo desse cenário, e só para vocês explicarem, só para explicar para todo mundo e também pra gente ter ideia, né? Então, esse cenário passa algumas semanas, vamos bobear quase uma semana, antes do evento de Valmont, né? Então, aquele evento canônico, né, que aconteceu lá em Valmont, etc., ele ainda não aconteceu nesse cenário que eles estão. É o mesmo mundo, então Ilmenitia é o mesmo mundo, mesmo cenário, inclusive, né? Só que eles estão alguns meses antes de onde terminou o capítulo 4. Então eles estão uma semaninha aí, às vezes até um pouco menos do evento fatídico lá com o Galba e assim por diante. Eles estão lá, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mundo de Ilmenitia não é mais o mesmo. Só pra entender, desculpa te cortar. Uma semana antes de acontecer com a história de Valmont lá A votação. da árvore e tal, com Cat, e mais ou menos uns 2 meses antes do jogo acabar lá na... Nápoles. Esqueci o nome da cidade. Em Nápoles. Em Nápoles. Isso. Nápoles. Ainda não... Os Guardiões de Gadal Ganon não lutaram com o Galba ainda. Eu acho que pra gente ter ideia bem assim, os personagens estão dentro da mina agora. Da mina de Valmont. O Xing tá... Aliás, se bobear até Tentando antes. achar a relíquia. Se bobear, vocês estão achando a relíquia da Marjô nesse momento. Ah, tá. Então foi. Da Agatha. Então. Uma semana, por aí. Até menos, né? Que as coisas foram até rápido. A gente tá entrando em contato com a Beth. Isso, exatamente. Vocês estão antes. Que merda. Que é a Betsy, porque a gente vai entrar em contato com a Betsy pra ela nos levar lá. Vocês já estão, né? Não, tá dentro da mina. Isso. Vocês estão entre... A gente já conversou com a Betsy. Vocês estão entre buscar o artefato da Marjô e o do Red, assim. Antes de achar a fonte e tudo mais, né? Mas tudo aquilo da Cidade dos Cordeiros já aconteceu, tudo aquilo de Moscóvia já aconteceu e assim por diante, né? Então tudo isso aí já aconteceu no mundo. Então o mundo não é mais o mesmo. Ainda não teve a votação dos generais e tal. Tá pra acontecer ainda também. Mas isso tá rolando, tá? Agora, o cenário que vocês estão é o distrito de Tárraco, que é esse distrito mais ao sul, e ele é historicamente um distrito mais afastado dos outros. Ele é menos povoado, né? Então, se eu buscar aqui, pelo menos para deixar mostrando a imagem, ele tem uma divisão, uma cordilheira assim que meio que separa ele do resto do mundo, né? Então, onde eles estavam lá, Pompeia, Aquileia, Herculano, Nápoles, etc., meio que são interligados, dá pra você chegar fácil entre um e outro. O distrito de Tárraco, ele é mais isoladão.
só tem uma passagem para ele, tirando o mar, obviamente. E essa passagem ela é coberta com umas cordilheiras, ela tem uma passagem de neve muito forte, então se for no inverno fica quase intransponível e tal. E é como é que eu posso dizer? É um lugar mais severo, né? Então, de todos os distritos do reino, o distrito de Tárraco, ele é mais difícil, né? Como se fosse a Rússia, né? do mundo, assim. Ele é gelado, as coisas são menos coloridas, a vida é mais difícil, né? Não é nem a Rússia, é quase se fosse a Sibéria, só que não é todo congelado, né? Então as pessoas vivem com mais dificuldade, e é um território menos afetuoso com as outras raças, né? Por mais que lá foi um ponto onde os seres humanos chegaram até um pouco tardiamente, os seres humanos, quando chegaram lá, foram recebidos por espécies não humanas um pouco mais afastadas. Então os confrontos foram mais difíceis, foram mais brutais e tal. Então os seres humanos que vivem lá naquela região, eles são naturalmente mais fechados e tal, não são tão sociáveis. Então é uma região mais difícil de se viver, naturalmente. Até para ser humano, ela é uma região complicada. Politicamente falando, o pessoal de Tárraco é também um pouco mais conservador, né? Então os personagens dos dois aí não são tanto... exatamente. Não são tanto exceção, né? A exceção mais tá na Naiad, né? Ela já é um pouco mais exceção nesse lugar. Mas tirando isso, os personagens de lá são bem conservadores, bem fascistoides, tem mais de uma milícia, né? É comum essas milícias aparecerem. E agora, nesse momento em que tá rolando essa treta entre o Império e os generais, Tárraco é um lugar que é bastante fiel ao general. O seu general é muito bem visto, muito bem quisto, ele representa a região, então a votação de Tárraco é meio que garantida, que o distrito quase que inteiro vai votar pelos generais, porque de fato o imperador sempre foi muito afastado dessa região. Essa região sempre teve muito mais autonomia do que as outras. Então essa região toda já é meio autônoma, já é meio separada, vamos dizer assim. Então eles vão fazer parte do Império, mas essa mágoa com o imperador sempre existiu. Pra vocês terem noção, na história de Umenitia, o imperador passou em Tárraco 2 vezes, né? De todos os imperadores, né? Então quase não ia pra lá, sempre foi uma região muito autônoma e tal. Então eles meio que já vivem sozinhos, são leais ao Império, adoram a figura do imperador, mas é isso, o imperador em si meio que cagou pra Tárraco. Então vamos dizer assim, que é uma região meio que, se o imperador é Deus, né, é uma região meio que abandonada pelos deuses, né, é uma região que tá distante. E os jogadores começam nesse cenário. Mas o fato, então, só perguntando, não sei se vai estar em off, mas eu quero saber. Então, o fato do personagem e a comunidade que ele faz parte, assim, eles são muito imperialistas, né? Eles veem o imperador mesmo como Deus, apesar de você estar dizendo ele que... então ele não tá muito ameno com o fato de os generais estar querendo tomar o poder. Porque ele entende que eu posso dizer que não é o mal pro Império. Ele entende que não é um mal pro Império. Isso porque, de fato, a região sempre foi bem autônoma. Mas também não é um assunto fácil de se lidar. Porque o chefe direto de vocês é o general. E essa região já é muito ligada ao general. Então fica um negócio estranho, mas o argumento do general é isso. Tipo, lembra que o imperador, ele sumiu, né? Aliás, ele tá aí, mas ele sumiu. Ele tá trancado em Axis Mundi faz meses, o pau torando no mundo e nada do imperador. E aí os generais estão meio que agindo por si só.
na verdade, o que o seu personagem pensa é que alguma coisa aconteceu com o imperador e os generais vão tentar ajudar. Como é que eu posso dizer? Os generais querem tomar o poder, entre aspas, pra saber o que aconteceu. E não pra depor. Mano, Então, o seu personagem, ele meio que entende que o general não quer tomar o lugar do imperador. não vou tentar. Ele quer ajudar o imperador, Sentada, confortável. enquanto o Eu imperador vou tem que levantar. lidar com alguma coisa que eles não sabem o que é, Eu porque vou ele tentar, sumiu. Mas eu quero ficar Entendeu? confortável. Então é um negócio meio ambíguo. Pra vocês, né? Vocês ainda são meio... É. Né? Tipo, aí agora, é bom ou é ruim? Né? Fã ou hater? É isso que eu tô querendo entender. Porque ele é um cara meio militarzão, tem a milícia e tal, mas ele é um cara muito a favor do Império, né? Do Imperador e tal, apesar de ele não estar ali. Mas aquela ideia, né? Desde muito pequeno, sempre fanático, a família sempre fanática, a comunidade toda dele. Ele viveu ali sempre elevando a imagem do Imperador como um deus vivo ali, né? Apesar de ele não estar ali, porque ele tá sempre... Né? Ele tem um continente inteiro para regir, né? É uma região difícil, ele mesmo nunca saiu daquela região. Nunca saiu de Tarra. O que você pode tentar ver é como o seu personagem interpreta isso, no sentido de, tipo, os generais não estão desrespeitando a figura do imperador como um deus, mas eles querem, tipo, o argumento que os generais usam é: a gente vai cuidar do mundo porque o imperador tá muito ocupado cuidando de outras coisas. E não queremos tomar o lugar do imperador e destronar ele. O Imperador tá muito doente. Não doente, que você não sabe, pode ser, entendeu? É meio que essa desculpa. Tipo, ó, o imperador tá tendo que resolver coisa muito mais importante do que a gente pode imaginar. Então a gente vai cuidar do mundo. A gente vai cuidar da política, da parte suja, que o imperador não quer pôr a mão dele, porque ele é puro, ele é um deus. Então ele vai cuidar das coisas espirituais do império, enquanto a gente vai cuidar aqui do mundano. Então não é que eles querem destronar, eles não querem tirar a figura do imperador como um deus. Eles querem só reorganizar a política do império. Mas mesmo assim ainda fica muita coisa subentendida. O seu personagem não questiona também, porque é uma coisa que também é do exército. É o general que tá falando. Então é tipo o funcionário novo que tem os dois diretores brigando e ele não vai assumir um lado, né? Mas ao mesmo tempo ele fica dividido. E agora, o que é certo? Será que o dono da empresa tá certo ou será que o gerente, o CEO tá certo? E aí, né? Os dois mandam nele, então, tá? E como é que a gente vai fazer esse primeiro momento? Os jogadores, então, começam numa mini caravana, vamos dizer assim. Os jogadores não. 2 jogadores começam numa caravana. Esses jogadores são Marjô e Valéria. Contudo, nesse momento, somente Marjô vai poder interpretar. Então, pra gente entender, Marjô, ou melhor, Naiad é uma recruta, né, do exército. Então ela é membro do exército e tal. E ela tá numa missão que, por ela ser recruta, é uma missão até tranquila, né? Não é uma das primeiras missões dela, mas vamos dizer que é a mais importante que ela recebeu até hoje. E a ideia é que ela ajude aos carcereiros a transportar um prisioneiro. Ela recebeu algumas informações sobre esse transporte. Ela foi escalada para ir até uma cidade. Aí ela foi nessa cidade. Dessa cidade, o destacamento está saindo e eles estão indo, até onde ela sabe, para uma região costeira. Que teoricamente tem uma prisão, né, no distrito de Tárraco, nessa região. E ela está acompanhando essa caravana. É uma caravana relativamente pequena. Tem 3 carruagens. Né? Uma carruagem é onde está o prisioneiro. E as outras 2 carruagens são de suprimento e equipamentos, né? Onde tem uma certa moradia, né? É tudo improvisado, então eles têm que acampar, montar acampamento, etc. E
tem uma dessas carruagens é o transporte oficial de 2 membros do clero. Eles estão acompanhando esse transporte. Eles estão, então imagine 3 carruagens. A primeira tem esses membros do clero, né? Então eles ficam fechados lá e tem guardas que acompanham eles, né? Inclusive a cavalo. Aí a carruagem do meio tem o prisioneiro. Então é uma carruagem até um pouco maiorzinha. Tem o cara que vai tocando a carruagem, né? Tem 2, um de cada lado. Aí tem a cela, que fica fechada dentro da carruagem. E tem sempre 1 ou 2 guardas sentados na parte de trás. E aí tem a última carruagem, que é a que tem suprimento, né? Que essa já é menos desguardada, apesar de também ser guardada. Então, no total, nós teríamos aqui os 3 pilotos, né? Na verdade, são 4, porque na primeira tem 2. São 5. Na primeira e na segunda tem 2 pilotos. E na última carruagem tem mais um piloto. Aí nós temos, do lado de cada carruagem, mais 2 cavalos. Então, são mais 6 membros de cavalaria. E a gente tem mais uma galera da infantaria que vai andando atrás junto, né? Que é onde a Naiad está. Que são mais 5 membros, né? Um líder desse pelotãozinho e mais 4 recrutas. Um deles é a Naiad, né? E mais 2 membros do clero que estão dentro daquela primeira carruagem, tá? Então, Naiad, esse é o cenário que você está. Vocês estão caminhando já há várias horas, né? Na verdade, você sabe, você está caminhando há 1 semana, né? Com eles. E vocês estão chegando perto de um ponto, como é que eu posso dizer? De descanso. A cada 6 caminham 3 dias. Vocês sempre dão uma descansada durante as noites e tal, né? Revezam ali a guarda e tudo mais. Você nunca fez a guarda sozinha, né? Sempre mais gente. E agora vocês estão chegando num lugar onde, teoricamente, vocês vão pegar suprimento, onde vocês vão pegar mais coisas, porque o pessoal, o líder da sua carruagem, vamos dizer assim, chama Marco Antônio, ele sabe que tem um ponto onde vocês podem pegar recurso ali, tá? E hoje é a sua vez de sentar atrás da carruagem do prisioneiro, tá? Você nunca ficou nesse posto. É a primeira vez depois de 1 semana andando. E aí vocês fizeram toda a parte da noite, dormiram e tal. E você, a partir dessa manhã, vai ficar 2 dias sentado junto com o prisioneiro na parte de trás, né? Então é como se eu tivesse assim, né? Aqui atrás está a cela do prisioneiro e tal, tá bom? Você nunca viu ele, na verdade só os guardas que sentam ali, inclusive um nunca reveza, fica ali sempre. Somente os guardas que estão ali que ficam lidando com ele, e você tá ali junto, né? Mas você nunca viu esse prisioneiro, você não sabe como ele é, quem, quantos. Você sabe que é uma célula que tá ali e você tem que guardar ela. Por quê? Não sabe por que, nada, tá? E aí, nessa noite, na verdade, em algumas noites, você sentiu algumas coisas estranhas. O que eu posso dizer? Você, ao longo de todo esse caminho, sentiu Você teve uns sonhos diferentes. Você geralmente tem... Você sonha bastante, mas você nunca tem uns sonhos assim, sabe? Às vezes você tinha a sensação... uma sensação estranha, como se você não estivesse sozinha no seu sonho. Como se tivesse um sonho coletivo, né? E você, às vezes, acorda assustada e tal, olhando pra mata, assim, né? Que vocês estão acampando, né? E meio que tudo igual, tá? E aí você senta... Vocês estão se preparando pra seguir, né? Opa, ó, entrou aí. Vocês estão se preparando pra seguir no caminho. E você é chamada na carruagem da frente, né? Então o Marco Antônio, que é o seu decano, vamos dizer assim, ele chega pra você e fala: ó, Naiad,
Hoje você vai acompanhar o prisioneiro. Você vai ficar junto aqui com o Julius, que é o guarda oficial dessa carruagem. Mas antes, você foi convocada ali na carruagem do clero. Nós temos 2 inquisitores e eles gostariam de conversar com você. Então é só ir ali na carruagem. Você bate na porta, eles vão abrir pra você. Então eu vou até a porta e bato lá. Beleza. É uma carruagem bem bonita. Ela é um pouco mais comprida que as outras, você percebe. Você chega na porta dela, uma portona bonita assim. Você dá uma batidinha, a porta se abre, né? E aí, sentado no fundo, você vê que é como se fosse um bancão circular assim. Tem um cara sentado, com as mãos assim, com um manto vermelho. Lembra muito o manto do Eagle Eye lá, né? Um mantão vermelho assim, ele tem um chapeuzinho pra cima assim. E ele tem uma máscara no rosto assim, não é uma máscara de gás, né? Mas é como se fosse um pano, né? No rosto assim. Você vê os olhos dele assim, ele tá parado, ele tá com uma luva branca. Aí ele pega assim, estende a mão e faz assim pra você, né? Pra você subir e fala: venha, sente-se aqui. Eu sento. Beleza. Você entra na carruagem, você sobe ela, tem degrau, né? Você dá aquela grudada assim, sobe no degrau. Encosta a porta, a hora que você fecha a porta tem outro sentado ali mais à frente, né? E esse não tá com um manto vermelho, tá com um manto preto. Eita. Ele já tá com o rosto limpo, né? Não tem máscara nem nada. E do lado dele tem esqueci o nome que chama, que é aquele negócio que solta fumaça assim, sabe? Mas tá do lado... É tipo um incensário, isso mesmo. Né? Tem um incensário do lado dele assim, aí ele olha pra você assim, tem uma mesinha na frente. Então é como se fosse um banco em L, né? Aqui tem um dos dois, aqui tem o outro e a mesinha na frente dele. Aí ele tá com o incensário do lado e você vê que do lado deles assim tem algumas coisas, sabe? Tem tipo um negócio alquímico ali, meio improvisado, pequeno, tem um armarinho, né? Tem um negócio mais rebuscado onde eles estão, né? E aí ele olha pra você assim. Como se chama, soldado? Naiad. Naiad, hoje você foi recomendada pelo Marco, o decano desse destacamento, para acompanhar o nosso prisioneiro. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você está disposta Pode a respondê-las? Claro. Perfeitamente. Você sabe alguma coisa sobre esse prisioneiro? Você chegou a vê-lo? Não, senhor. Não, muito bem. E aí você vê que o outro fica parado te olhando, tá? Quando você vai respondendo, ele fica te encarando assim. Aí ele pega e fala: bom, você não sabe nada sobre ele, o que ele fez, o que ele cometeu, os seus poderes, nada. Não sei nada sobre esse prisioneiro, nem se tem mais de um. Eu só tô seguindo conforme ordens que me foram passadas. Não estive nesta carruagem ainda e realmente, de fato, eu desconheço. Eu estou apenas cumprindo ordens. Muito bem. Muito bem. E muito bem, porque foi recomendada para acompanhá-lo de tão perto. O mundo mudou, Naiad. Nós não enfrentamos mais, como posso dizer, os mesmos maus que o Império sempre enfrentou. Até que você me entende. Galadriel, é você se disfarçando? Ela... um anel. Ele fala:
esse comboio, ele é especial. Esse prisioneiro de fato é bastante poderoso. Ele causou bastante estrago por onde passou, mas não é o seu poder necessariamente que o coloca na situação que ele está hoje, mas sim ele carrega algo, ele tem uma marca que foi causada por essa mudança no mundo. Nem todos sentiram essa mudança, mas essa mudança, como eu posso dizer, ela manchou o nosso mundo. Muitas pessoas estão despertas, por assim dizer, e estão sendo corrompidas. Então esse prisioneiro, ele é um desses. Apesar de ter várias características que já o fizessem querer, né, que o Império quisesse o prendê-lo, esse prisioneiro também carrega algo a mais. E todos que vão ficar próximos dele precisam passar por esse interrogatório, mas principalmente precisam, como posso dizer, serem imunizados para não correr o risco de serem influenciados. Que é o que estamos... Imunizado? Exatamente. Ele tem algum vírus, algum problema transmitível? Se fosse algo científico ou biológico, nós com certeza já teríamos desenvolvido uma cura. Mas o nosso mundo mudou. E a marca que ele traz não é, como posso dizer, física. Ela é muito mais profunda. E para esse tipo de problema ou estigma, nós conseguimos desenvolver, como eu posso dizer, um bloqueio. Então nós conseguimos bloquear esse tipo de indivíduo com alguns métodos. E aí, para proteger o nosso batalhão e todos os nossos soldados, nós estamos fazendo essa prática de imunização. Então, eu gostaria que você... E aí ele tá na mesinha dele assim. Tem 3 pedrinhas pretas. Parece carvão. Aí ele pega assim. Eu gostaria que você escolhesse qualquer uma dessas pedras. E o meu boticário, o Relíquias, irá fazer o seu soro. Por favor. Aí ele empurra a mesinha assim um pouco pra frente. Tem 3 pedrinhas. Pequenininha. Eu escolho a pedrinha da direita. Tá, então você tá olhando pras 3, a pedrinha que estaria mais à direita. Isso, a minha direita. Beleza. Então, pega ela. Eu pego. Essa aqui. Você vai pôr a mão na pedrinha assim. Joga um teste de vontade, fazendo um favor. A sua vontade o seu IQ é 13. Vamos lá. Em cima. Você levou a mão na pedra assim e você sentiu vamos dizer assim, como posso dizer, um leve calafrio, mas foi quase que imperceptível, né, principalmente para quem tá ali, né? Então ninguém viu que você deu essa, mas você foi levar a mão assim, você não hesitou, né? Você foi assim, você sentiu esse calafrio, pegou a pedrinha e aí segurou assim. Aí o boticário que tá do lado fala: por favor.
pega de você, põe naquele macerador assim. Aí você vê que ele coloca assim a pedrinha pra moer, você vê que é dura, né? E quando você pegou ela, era bem geladinha assim. Aí o outro que tá olhando pra você assim, ele pega as outras duas, olhando pra você assim, guarda na bolsa do lado dele assim, aí o outro vai lá, você vê ele moendo ela assim. Ela é bem dura. Ele vai moendo. Aí ele pega, a hora que ela já tá bem pó, ele pega um pequeno recipientezinho assim com água, joga ela, aí você percebe ela, vários cristalzinhos assim, né? Joga, aí ele põe a rolha, mistura bem ela assim, vira um líquido preto, até um pouco viscoso, vamos dizer assim, né? Não é tão líquido. Aí ele pega assim e dá pra você. Eu vou ter que tomar isso? Você falou em off? Não, eu falei. Eu vou ter que tomar isso? Aí ele olha assim. É necessário pra você. Sim, senhor. E tomo. Beleza. Você destampa. Não tem cheiro de nada. Aparentemente, não tem cheiro de nada. E aí você põe na boca. Agora eu gostaria que você fizesse um teste de vontade -2. Vontade -2. Você joga pra 11. 3d6. Muito bem. Você põe na boca. Outro 13? Outro 13. E é a mesma rolagem, inclusive. Eu ia falar agora, foi a mesma rolagem. 661. Você põe ele na boca assim. Aquele líquido que não tinha gosto de nada, ele emerge na sua boca como um gosto amargo. E ele entra no seu nariz assim, ó. É como se você sentisse ele entrando na sua cabeça. O cheiro dele. Então aquele líquido que não tinha cheiro de nada, que não tinha gosto de nada, ele virou um negócio assim muito amargo. É como se você tivesse pegado, sei lá, uma fruta verde e mastigado assim, ó, e você não parava de mastigar, independente do como o seu corpo reagia. E aí você fecha o olho assim e você reluta pra tomar aquilo, você começa a se contorcer e toma, e a hora que você vê assim, você tomou um gole. Você não tomou ele inteiro. Aí aquela sensação ruim assim, você, né, balançando a boca assim, você meio que tipo, ó, acabei. Aí os dois olham pra você, você tem que tomar tudo. E aí você dá aquela relutada, inclusive faz aí um teste de vontade normal, só pra ver se você vai tomar ou não, que você tem pavio curto, orgulhosa. Então vamos ver se você vai fazer o que eles pedem. Você estica o braço pra frente assim, ó, e fala: você não quer tomar. Aí os dois olham pra você. Um olha pro outro assim. Você tem que tomar. Não é uma opção. Seu cargo está em risco aqui. Você pode fazer outro teste de vontade. Tá, vamos lá. Eu vou ter que tomar. Ou eu saio do. Nossa senhora, isso é cruel. 3d6. Boa. Tá leve, hein? Beleza. Você engole o seu orgulho e junto engole com aquela viscoso negro. bem, nossa, bem, sabe fumo? Não sei se você já viu Aí aquele. fala Magnopirol sem água.
Também, Uhum. basicamente. Só que ele é preto, gosmento, assim. Cara, é horrível. E você sente... Como é que eu posso dizer? Quando você termina de tomar... Sabe naqueles filmes quando cai uma bomba perto de um cara e fica aquele... Você Sei. termina de tomar assim e você fica com esse zunido no ouvido. E a hora que você percebe assim, você tá meio que largada no sofá, no banquinho deles ali. E aí o boticário tá meio que mais próximo de você, assim, olhando você. E o outro clérigo, né? Tá bem dando aquela filmada, assim, em você, sabe? E aí o boticário pega assim, vê que você tá bem, né? Aí ele olha assim. Qual o veredito então, Antônios? Aí ele olha. Pode colocá-la. Eu acho que ela foi devidamente imunizada. Vamos ver como eles reagem. E você tá até um pouco meio zureta, tá? Mas Sei. você... Vamos dizer que você tava até agora sem óculos e agora você colocou um óculos. Aham. Então você tá com aquela sensação de cabeça pesada, etc. Mas você tá até meio enxergando tudo melhor, sabe? Você tá até... Uhum. Fala assim, nossa, parece que você tá mais atenta. Focalizando melhor. E beleza. Ele pede pra você sair e fala, bom, pode ir ao seu posto agora. Sim, senhor. Você sai. Você passa, você desce da carruagem dele, eles fecham a porta. Meio que já na hora, você desce, eles fecham a porta. Você sai assim, e quando você passa, você tem que sentar na traseira da carruagem do prisioneiro, né? E quando você passa pela carruagem do prisioneiro, de alguma forma, você sente que tem alguém ali. É como se tivesse um arrepio quando você passa do lado, assim, você olha, é como se tivesse alguém te olhando de dentro. Fantasma. E aí você vai para o outro soldado que tá sentado junto, vai lá, dá aquele pulinho pro lado assim, fala pra você sentar assim, e você senta, só que você fica incomodada de ficar de costa, sabe? Você tá toda hora fazendo assim, você tá toda hora olhando, e o cara que tá do seu lado fica, sabe, você tá meio inquieta onde você tá, tá? Certo. O Maldornius, o Vitor, o Valéria, eu não sei por quem eu chamo agora. À vontade. Valéria, você tá numa situação complexa. Você está sentado em um lugar em movimento. Você tá amarrado, né? Então você está acorrentado. Suas mãos estão presas, elas estão tipo assim. Você não consegue mexer elas. Seu pé tá preso. E você tá, tipo, amordaçado com uma coisa na boca, assim, tipo. Você não consegue falar. Caralho, pra que tanta agressividade? E você tá dentro de uma cela, então você tá encolhido. E você consegue ouvir um pouco as coisas pra fora. Só que você tem lapsos, você não consegue ver direito, você percebe que tá dia, porque tá quente. Então um lugar onde você tá meio calor. Você percebe que tá noite, porque tá tudo muito... Como é que eu posso dizer? Tá tudo muito... Frio? Muito frio, mas muito quieto, né? Então você não ouve batida, chocalhão, você tá ali. E você, ultimamente, teve alguns sonhos. Você tem dificuldade pra dormir, mas o cansaço, ele acaba... Como eu posso dizer? Te fazendo... Vencendo. Ele vence em alguns momentos. E você... como é que eu posso dizer? Tá comendo mal, mais líquido, e é tudo dado numa uma mangueira que tem perto de você, então você tem que colocar o canto da boca, porque você não é desamordaçado nem pra comer. Você come ali nesse negócio que é alimentado. Você só vê um braço
né? A pessoa talvez te veja, mas você não vê ela. E você tá nessa. E aí você tem uns sonhos, como eu posso dizer, estranhos. Inclusive é um dos motivos de você muitas vezes não querer dormir tanto. E parece que você não tá sozinho nesses sonhos. E parece que você vem sendo observado. Você dorme um pouco e às vezes você tem sonhos que te lembram como você foi parar aí. Inclusive você não tem a memória completa de como você veio parar aí, porque parte da sua memória tá no Maldônios, né? Então você se lembra que era um dia de manhã, você estava no seu vilarejo, estava tudo muito quieto, e faziam alguns dias que você sonhava que estava sendo perseguido. Você via uns olhos na mata, você via uns olhos na cidade, e aí do nada esses olhos estavam no seu quarto. E aí você se assusta, você vê que tem mais de uma pessoa, você acordou na jaula. Então você, a parte da sua casa até a jaula aconteceu com o Maldônios. Então você não sabe como você veio parar ali. Mas você tá ali, você tá acuado, você tá fraco, né? Tanto que nem o Maldônios consegue aparecer tanto, porque até ele, vamos dizer assim, até a sua força de vontade tá meio minguada, né? Então até ele tá cansado. Mas você tem essa sensação de estar sendo observado. E agora, aparentemente é de manhã, você ouve os passarinhos e tal, é de manhã, você tem um arrepio na coluna. Porque você percebe, você conseguiu sentir alguém. Que era uma coisa que você não estava conseguindo, que era uma coisa que fazia muito tempo que você não sentia isso. E aí você tem um arrepio, porque parece que a pessoa tá meio que na sua costa. Tá? Então essa é a sensação que você tem. É o máximo que eu posso descrever pra alguém que tá dentro de uma caixa. Né? Realmente. E a caravana segue. Não tem o que eu fazer. Não tem o que eu fazer, porque pra usar magia eu tenho que falar, né? Eu não consigo fazer isso mentalmente. Não tenho telepatia, não tenho nada, eu vou ficar quieto. E você tá cansado, né? Então pensando no seu corpo, você tá com pouquíssima fadiga. Né? Você nem conseguiria fazer uma magia, porque você nem tem fadiga pra usar essa magia. Você tá exausto, né? Você tá cansado, você quase não se mantém em pé, você tá mal alimentado. E você não sabe quanto tempo isso tudo vai demorar. Tá? E aí a carruagem segue. Ela continua. Naiad, o seu posto se mantém. Você tem essa sensação todos os dias. E você sente que você não tá sozinha. Você tem essa sensação esquisita, que tem algo ali naquela cela que te incomoda, mas ao mesmo tempo te instiga, sabe? Você quer ver, mas você não quer. Você tá nesse limbo, tá? E aí, vocês andam alguns dias com essa carruagem. E aí a gente pula pro outro setor. Na próxima sessão a gente vai continuar esse momento aqui entre os jogadores. Mas é aqui que tudo acaba, né, nesse momento, né, nesse lugarzinho. Então, obrigado a quem ficou até agora. E vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Tchau. Até o próximo.